estudando sobre o significado e prática dos dons espirituais, onde nós vimos lá em Romanos capítulo 12, versículo 7 ao 8, quando Paulo vai dizer assim: ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com a liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce, cadê o resto? Tem não? E também Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4, versículo 11, parte B: outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eu fiz aqui uma conclusão: palavra da sabedoria, aplicação prática da verdade de Deus, palavra do conhecimento, compreensão, revelação específica dada por Deus, fé, confiança sobrenatural em Deus, socorros, serviço e ajuda prática no corpo de Cristo, governos, administrar com responsabilidade, evangelistas, anunciar o evangelho e ganhar almas, pastores, cuidar e pastorear a igreja, mestres, ensinar e aplicar as escrituras. E por último, nós fizemos uma aplicação final, que todos os crentes devem praticar essas áreas em alguns níveis, mas o dom é quando há uma capacitação especial e constante do Espírito Santo. Então esse foi o nosso último estudo. A partir de agora nós vamos iniciar a mordomia das finanças, onde nós temos como tema aqui o dízimo na Bíblia, princípios, propósitos e prática cristã. O nosso texto base está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O que diz aí? Vamos lá? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, que o Senhor está nos concedendo essa oportunidade de conhecer mais o Senhor mediante a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos relembre aquilo que nós já aprendemos e que possamos continuar, Senhor, fazendo a Tua vontade para glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, quero aqui apresentar a vida do irmão Jadson, que se encontra enfermo. Pedimos que o Senhor venha restaurar a sua saúde e abençoe os medicamentos que ele está tomando, para que à noite, Senhor, ele possa estar entre nós. Oramos também pela Emiliana, só também deu um bom dia de descanso a ela, pelo serviço que ela tem prestado ao Senhor nesses 3 dias que passou ali naquele acampamento. E oramos também, Senhor, pela irmã Giovana, que está indo para Codajás. Abençoe a tua serva nas férias que ela está tirando, para que possam ser férias de alegria, de gozo, juntamente com a sua família. Pois assim nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Ok, me esqueci de mencionar a irmã Giovana, mas na minha oração eu fiz isso. Então, irmãos, nosso texto base, Malaquias capítulo 3, aqui nós temos aqui uma ordenança de Deus, quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é o propósito disso? Para que haja mantimento na minha casa. E qual é a promessa? E prova-me nisto, diz, é o pastor Júlio que está dizendo. Quem é que está dizendo?
Diz o Senhor dos Exércitos, fazendo uma ilustração: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então nós queremos considerar que a prosperidade financeira, ela vem por meio da fidelidade. Se você quer ser próspero financeiramente, vem por meio da fidelidade. Lembra lá que o apóstolo Paulo disse que o que ele quer, que Deus requer dos despeceiros, é que todos se encontrem o quê? Fiel a Deus. O que é o dízimo? A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, qual nós conhecemos, é os 10%, que significa que nós devemos devolver o dízimo do Senhor por meio desses 10%, ok? E alguém até me perguntou, mas eu quero responder novamente, não aqui no tempo, mas em outro momento: pastor, o dízimo que nós devemos devolver para o Senhor, ele é o líquido ou ele é o bruto? Vocês acham que essa palavra 10% ela responde sim ou não? A palavra dízimo significa o quê? Literalmente a 10ª parte de 10%. Então tudo aquilo que nós ganhamos, a partir de 10%, nós vamos devolver o dízimo do Senhor. Então a resposta é que o dízimo tem que ser tirado de uma forma bruta, é no bruto, é no total, é no total. A ideia não é dizer assim, vou pegar o dízimo do Senhor e eu vou pagar minhas contas e depois eu vou tirar os 10%. Não, está totalmente errado. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, ou seja, é de tudo aquilo que nós ganhamos. Então nós precisamos devolver, porque a palavra literalmente significa a 10ª parte. Na Bíblia, o dízimo era a porção separada para Deus, com reconhecimento que tudo pertence a Ele. Mais uma vez, nós lemos lá o Salmo de número 24, versículo 1, que nos diz que tudo é do Senhor. Quando nós entendemos que tudo é do Senhor, e o Senhor ele pede somente 10% daquilo que nós devolvemos, daquilo que nós precisamos devolver, nós estamos reconhecendo que tudo é dele. Tudo é dele. Tudo que nós temos é dele, inclusive o dízimo qual ele pede. Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra são de quem? Senhor. São do Senhor, santas são ao Senhor. Então, aplicação: quando dizimamos, reconhecemos que Deus é o dono de tudo que possui. Quando eu devolvo aquilo, quando nós devolvemos aquilo que Deus pede, esse 10%, mais uma vez nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que isso aqui é teu. Ontem eu estava ali no acampamento de Jubafé e o pastor Tiago Nicon, ele estava falando na mensagem pela manhã como saber administrar. Aí ele pregou lá em Tiago capítulo de número 4, falando daquelas pessoas que estavam enriquecendo sem levar Deus em consideração. Tudo que ganhavam estavam trazendo para si próprio e não levavam Deus em consideração. Por exemplo, ele dizia: amanhã eu vou para a cidade tal, amanhã eu vou para lugar tal, e Tiago diz: se Deus quiser. Então, irmãos, a nossa administração com relação à finança, isso tem que haver quando nós reconhecemos que Deus ele possui todas as coisas. Quando nós começarmos a reconhecer que Deus possui e é de Deus todas as coisas, nós vamos ser mais fiéis a Deus. A dificuldade é que para a igreja cristã no dia de hoje,
parece que nós não entendemos, parece que ainda não fixou na nossa mente que o dinheiro não é nosso, é tudo de Deus, que o trabalho não é nosso, que a saúde não é nossa, tudo é de Deus. E Deus, ele só pede 10% daquilo que tudo nós ganhamos, ok? Amém? O dízimo antes da lei. Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós vemos aqui a Abraão, ele vai dizer: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque em gratidão pela vitória recebida de Deus. Lembra lá daquela história lá que quando Abraão venceu aqueles reis lá? Então aqui também ele provou, né, que ele foi fiel a Deus por meio do dízimo, ok? Gênesis 22, 28 e 22. Jacó: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui foi quando Jacó levantou um altar para Deus, e tudo aquilo que Deus abençoou Jacó, que Jacó ele foi muito abençoado por Deus. Ele falou esse versículo, falou isso: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo não começou apenas como uma obrigação legal, mas como um ato de adoração e gratidão a Deus. Então, no Antigo Testamento, né, é um ato legal, né, para nós também serve como um ato legal de obrigação, mas aqui nesse contexto é mais de adoração. Nós vamos adorar a Deus pelo que Deus tem feito por nós vamos adorar a Deus por aquilo que Deus tem nos abençoado. Então, quando eu devolvo o dízimo que é do Senhor, 10%, eu estou adorando a Deus. Nós estamos dizendo: Deus, muito obrigado, que o Senhor tem me dado emprego, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado condições, então eu te adoro, sendo fiel, devolvendo aquilo que é do Senhor, por meio da adoração e também gratidão ao Senhor. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. O dízimo na lei mosaica, lei de Moisés. Deus estabeleceu o dízimo para sustentar o serviço religioso em Israel. Número 18, 21 diz aí o quê? Vamos lá? Aos filhos de Levi de todos os dízimos, em Israel por herança. Aos filhos de Levi de todos, se vocês estiverem observando, sempre está todos os dízimos em Israel por herança. Propósitos do dízimo na lei mosaica: era para sustentar os levíticos, os levitas. Os levitas não possuíam herança territorial, manter o culto, garantia recurso para funcionamento do templo. Isso também no Antigo Testamento, e também hoje nós podemos até aplicar para também os dias que nós estamos vivendo. Para que é o dízimo? O dízimo lá diz que é para que haja o que? Lá em Malaquias capítulo 3, você está lendo? Para que é? Para que haja o que? Mantimento, É pelo dízimo que a igreja sustenta o seu pastor, é pelo dízimo que a igreja mantém o culto, os ar-condicionados, os ventiladores, a energia, a água, garante o recurso para o funcionamento do templo, acabei de falar, Então é principalmente por quê? Pelos dízimos. Estou falando de dízimo, mas lá para frente a gente vai ver também de oferta, mas o tema aqui é dízimo. Então, como tinha propósito no Antigo Testamento, também o dízimo ele tem propósito no Novo Testamento também, ok? Por que isso, irmão? Porque alguns
dizem que o dízimo é somente para o Antigo Testamento. E lá para frente do estudo nós vamos ver o dízimo no Novo Testamento também, tá? Para a gente não cair nessa ideia, o dízimo foi para aquela época, hoje não vale-se mais. Inclusive tem igrejas, né, que eu conheço que não recebem dízimos, né? Não recebem dízimo por essa ideia errônea, posso dizer assim, né? Porque o dízimo é para isso. Já pensou se não tivesse dízimos? Como que seria? Se não tivesse oferta, como que seria? Não sei, né? E também socorrer os necessitados. Deuteronômio 14, 28 e 29 diz assim: a fim de cada 3 anos tirará todos, mais uma vez, né? Lembra, é bruto, é os 10%, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então o dízimo no Antigo Testamento era para socorrer os necessitados, os órfãos, como também é para nós também no Novo Testamento. O dízimo também serve para isso, para socorrer os necessitados. Então, se não tiver dízimo, como é que a igreja vai socorrer os necessitados, socorrer os órfãos, socorrer as viúvas e aqueles que precisam? Amém? O dízimo e os profetas. Os profetas denunciaram a negligência do povo, quando Malaquias vai dizer no versículo 8 e 9: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. O problema não era apenas financeiro, mas espiritual. Então os profetas, segundo o texto lá, foi aqueles que denunciaram que estavam sendo infiéis. Claro que lá tem um contexto, né? Mas aqui nós estamos aplicando especificamente ao dízimo para os dias de hoje, o qual nós vivemos. Então a pergunta: roubará o homem a Deus? E ele responde: sim, vocês roubam quando vocês não devolvem aquilo que é do Senhor. Vocês estão roubando quando vocês não estão devolvendo aquilo que é do Senhor. Então o sentido aqui não é somente financeiro, não é devolver aquele dinheiro, mas é espiritual. É no sentido espiritual, né? Quando nós entendemos que tudo é do Senhor, quando nós entendemos que nós precisamos ser fiel a Deus, passa para o caráter espiritual, ao caráter espiritual. Então a aplicação é: a retenção do dízimo demonstra falta de confiança e obediência a Deus. Não é assim? Primeiro eu vou pagar minha conta, primeiro eu vou pagar aquilo que eu tenho, aí depois que eu vou devolver o dízimo do Senhor. Primeiro eu estou sendo desobediente e não estou demonstrando confiança em Deus, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nós vimos lá na parte B de Malaquias, que Deus impede para fazer prova dele. Se vocês forem fiéis, eu digo para vocês que vocês façam provas de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre medida na vida de vocês. Então, quando eu retenho isso, eu estou dizendo: eu não confio em Deus, eu não confio em Deus. Vou aqui pagar minhas contas, não vou devolver o dinheiro do Senhor, não estou nem confiando em Deus e nem obedecendo a Deus, que é o pior, que é uma desobediência. E os irmãos sabem que o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, quando nós pecamos contra Deus, Deus é aquele que vai nos repreender. Amém, irmãos? Então ficamos por aqui. O próximo estudo nós vamos ver Jesus e o dízimo.
O dízimo no Novo Testamento, bênçãos relacionadas à fidelidade, né? Então, quando nós não devolvemos o dízimo, Deus ele nos disciplina, mas quando nós devolvemos de uma forma fiel, nós também somos abençoados por Deus, ok, irmãos? Então, essa primeira parte aqui eu trago para os irmãos e peço que os irmãos procurem estudar sobre dízimos e oferta, porque faz parte da mordomia cristã, para que quando naquele grande dia o Senhor possa dizer: você foi fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, tá? E alguém me perguntou um tempo desse assim: pastor, quando é que eu devo devolver o dízimo? Porque tem pessoa que tem esse entendimento: só devolvo o dízimo quando eu vou ser membro daquela igreja, só vou devolver quando eu vou congregar. Não, a partir do momento que você é crente, você já pode começar a devolver aquilo que é do Senhor. Então não precisa ser membro da Brígida Celeste, não precisa estar congregando, precisa sim ser crente em Jesus Cristo, ok? Aí tem aquelas perguntas: eu posso devolver o dízimo para outra igreja? Você precisa ser fiel à igreja local, né? A Casa do Tesouro. A Casa do Tesouro está falando de Brígida Celeste, porque já pensou? Esse mês eu vou devolver para a igreja aqui do lado, aí o outro irmão também: pastor, eu também vou devolver. Já pensou se todo mundo pensasse assim? E para manter a Brígida Celeste, como é que nós iremos conseguir? Então, quando ele fala Casa do Tesouro, é a igreja local que você congrega, que você é membro, ok? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Não alcancei não, faltou 4 minutos, ok? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por nós sermos mordomos, financeiros, e nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de devolver aquilo que é do Senhor, o dízimo, Senhor, com propósito para que haja mantimento na tua casa, com propósito, Senhor, de confiarmos mais no Senhor, com o propósito, Senhor, de sermos agradecidos ao Senhor, Pai. Então, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, muito obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pela disposição que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos ajude para que possamos continuar sendo fiel ao Senhor, Pai, no devolver o dízimo que é do Senhor para a tua glória e para a tua honra. Pai, eu te apresento aqui esse alimento que iremos comer, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal nos faça. Visite os órfãos, visite as viúvas, visite aquelas pessoas que não têm um alimento para comer nesse momento, Pai. Que a tua providência seja também na vida deles, Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Cadê o pastor Maurinho, irmã Ivani, está nos visitando? Vamos dizer nossa frase para os nossos irmãos, vamos lá?